Parte 3. 18 de agosto, terça-feira. Acordei com uma coisa escura no local onde injetara a essência da flor. Parecia mofo. Ainda podia ver a marca do furo, escurecido e avermelhado. Passei uma pomada, que ajudou a aliviar a coceira. Não podia me preocupar com aquilo agora. Fui direto à estufa. Como o progresso da germinação se tornara evidente, me encorajei arrancando as outras 2 pétalas inteiras da sonhadora original. Finalmente, faria uma nova viagem. Assim que o líquido ficou pronto, preparei a injeção para o outro braço. Passei pelo mesmo processo de enjoo, convulsões, vômitos e consequente paralisia. Minha visão se turvou, até que pude enxergar novamente. Encontrava-me em um território árido, de aspecto lunar, repleto de crateras de diversos tamanhos, largas, rasas e profundas. Mais uma vez, as estrelas abundavam, deixando-me pasmo. Não muito longe de onde eu me encontrara, avistei um obelisco, do mesmo formato do anterior, mas forjado em uma matéria-prima diferente. Este era feito de uma pedra negra e lisa. Ao me aproximar, tentei ler as inscrições. Não estavam escritas em alguma linguagem que eu pudesse identificar. No entanto, consegui distinguir alguns símbolos e fiquei com a impressão de que eram os mesmos que eu visualizara no obelisco de vidro. Fascinado por aquela estrutura, aproximei-me e toquei-a, sentindo sua frieza. Naquele momento, minha visão foi ofuscada por uma luz insuportável, cegando-me. 19 de agosto, quarta-feira. Quando dei por mim, acordava mais uma vez na estufa das sonhadoras. Teria de esperar mais alguns dias para realizar outra viagem. Não havia pétalas maduras para decantar a droga. Para me recompor, tomei um banho e me alimentei. Olhei no espelho que minhas olheiras estavam mais escuras e maiores do que de costume. Realmente, eu não estava dormindo bem. Percebi que o primeiro furo em meu braço se tornara um ferimento aberto e que, ao seu redor, se ampliava aquela espécie de bolor. No braço direito, a perfuração mais recente ficara vermelha e também coçava. Por um instante, fiquei preocupado com minha integridade física. Mas esse sentimento de fraqueza logo se desvaneceu. Como um junkie, optei por não avaliar as consequências. O que poderia ser melhor do que viajar para mundos distantes? Se a morte fosse o limite, eu estava disposto a arriscar minha própria vida pelo prazer de uns breves momentos de glória. Dirigi-me para a universidade. Desta vez, eu enviaria um e-mail com notícias para o meu orientador. Ele ficaria excitado quando soubesse das minhas descobertas. Quando abri minha caixa de mensagem, havia mais de 10 só do meu professor. Nas primeiras, desejava saber novidades. Nas últimas, chegou a ponto de me ameaçar, exigindo saber por que não respondia. Estava visivelmente agoniado. Eu o tranquilizei, pois não queria que ele entrasse em contato com o enfadonho Ricardo Silva. Porém, acabei mudando de ideia. Não sei bem por que fiz isso. Talvez não quisesse dividir minha descoberta. Talvez eu tenha ficado indignado com o tom dos e-mails escritos por ele. Só sei que decidi mentir descaradamente. Afirmei que procurava todos os dias por um exemplar da sonhadora, mas que até agora minhas incursões no meio da Mata Atlântica haviam resultado em insucessos. Deixei a sala dos computadores e fui à aula. Naquele dia fazia calor. Mesmo assim, usei uma camiseta de manga comprida. Percebi que riam de mim, mas não me importei com aqueles estúpidos. Tatiana aproveitou para sentar ao meu lado e dizer que eles eram os idiotas. Eu me limitei a balançar a cabeça de forma afirmativa. Não consegui prestar atenção em nenhuma palavra do professor palestrante. Saí antes mesmo de terminar o período de aula. Estacionei o furgão bem ao lado da entrada da estufa e fui conferir como estavam minhas flores. Talvez elas precisassem de mais adubo. Peguei a tesoura de jardinagem e plantei novas mudas em outros vasos. Já fazia quase uma hora que eu retornara. Escutei um barulho atrás de mim. A porta de metal rangeu. Olhei sobre o ombro e vi Tatiana. Ela deu um sorriso tímido. Era uma mulher bonita. Logo justificou sua vinda, dizendo que tinha ficado muito preocupada comigo. Queria saber como eu estava, porque tinha saído mais cedo da aula e não frequentava regularmente o campus. Disse-me que eu poderia perder a bolsa. Sem dizer nada, eu apenas a escutava, tendo uma única ideia na cabeça. Talvez ela tenha pensado que eu quisesse beijá-la quando me aproximei. O único beijo que sentiu foi o da morte. A tesoura de jardinagem não era melhor para o serviço, mas se mostrou afiada o suficiente para penetrar no corpo da estudante. As novas mudas que preparei receberam carne fresca e nova naquela noite. O restante eu guardei em pacotes de plástico na geladeira. Teria um ótimo estoque para os próximos dias. Peguei na bolsa de Tatiana a chave do carro dela. Dirigi o automóvel por um caminho plano até escondê-lo na mata. 20 de agosto, quinta-feira. Esse foi um dia de limpeza. Lavei e depois sequei o piso da estufa. Havia sangue por todos os lados. Demorei toda a manhã e mais o início da tarde para deixar tudo impecável. Depois, reuni as folhas, galhos e terra para tapar o carro da garota. Terminei minha tarefa de noite. Exaurido, ainda encontrei forças para averiguar as sonhadoras. Imaginei que em menos de 24 horas eu teria a oportunidade de viajar outra vez.
21 de agosto, sexta-feira. Decidi aumentar a dose. Decantei 12 pétalas de uma única vez. Vale lembrar que hoje é segunda-feira, dia em que estou consciente e escrevendo este relato. Dessa vez, antes de aplicar a injeção, eu me deitei confortavelmente no sofá da sala. Passei por aqueles mesmos sintomas anteriores relatados: náusea, convulsões, vômito e paralisia seguida de um escurecimento total da visão. Começava a me acostumar com aquelas sensações desagradáveis que antecediam a viagem. Despertei dentro de uma edificação. Nunca vira nada igual. Dizer que parecia uma igreja gótica é somente para poder caracterizá-la de alguma maneira. Seu interior era amplo, com um diâmetro considerável em forma de cone. Possuía colunatas internas de altura incrível. 150 metros? 200 metros? Não sei mensurar. Mas se eu estivesse lá em cima, certamente sentiria vertigem. No centro exato do cone havia o familiar obelisco, feito de material diferente dos outros. Parecia mais um espelho refratário composto de dezenas de cores. Algumas delas eu não sabia nem mesmo definir. Atrás de mim, a dezenas de metros, portas gigantes de metal se abriram. Uma luz ofuscante entrou no recinto, acompanhada de coisas que eu não saberia descrever ou identificar. Criaturas impossíveis de imaginar. Doía só de olhar para elas. Esmagavam minha mente, distorcendo-a e dilacerando-a. Perdendo o equilíbrio, caí. Arrastei-me como um inseto, buscando a segurança do obelisco. Quando eu tocara os outros dois, as viagens se encerraram. Abracei-o na esperança de escapar. 24 de agosto, segunda-feira. Acordei no domingo e permaneci o dia inteiro em estado catatônico. Descobri somente hoje que a segunda-feira era segunda-feira. Caminhei até o espelho e percebi a coisa que agora eu começava a me tornar. Em minha pele, encontrei os fungos enviados do espaço pelo poderoso criador Yog-Sothoth. Eles eram como agentes de viagem. Em seu DNA, haviam arquivos capazes de revelar a memória do universo. Em troca, exigiam viver em um hospedeiro para se comunicar. As sonhadoras viviam em perfeita simbiose com o fungo que se adaptara a elas. Os fungos também teriam se adaptado aos bugios que haviam me enfrentado? E os seres humanos? Será que alguém já tinha se adaptado ao seu convívio? Minha mente e meu corpo seriam capazes de suportar tal revelação e conhecimento? Fui até a geladeira e me alimentei da carne crua que eu guardara. Precisava restabelecer minhas forças para novas experiências. Sábado? Não imaginava que as coisas chegariam a esse ponto. Cada vez que viajo, menos tenho interesse no mundo terreno, menos consigo focar minha mente. Faz dias que não escrevo. Hoje está sendo um verdadeiro esforço realizar anotações. Talvez minha letra esteja irreconhecível. Tenho visões perturbadoras, horríveis e, ao mesmo tempo, maravilhosas. O professor fechou o diário. Nada mais fora escrito depois daquelas derradeiras palavras de profunda insanidade. Agora entendia por que não identificou de imediato as inúmeras violetas que ocupavam a estufa por todos os lados, em vasos que se espalhavam pelas bancadas, pelas prateleiras e até mesmo no chão. Tratava-se de uma espécie de planta alucinógena não catalogada. Só podia ser. William West viera por causa dela ao Brasil. Pretendia contrabandear a sonhadora. De certo, a utilizaria para criar algum medicamento e vender para a indústria de remédios. Mas não contava com a capacidade de destruição da droga. Tornara-se um viciado, louco e assassino. Precisava alertar as autoridades. O pôr-do-sol já cedia lugar para uma noite clara de lua cheia. Quando o professor se levantou da cadeira pronto para partir, viu a coisa sob a soleira da porta. Aquilo era a paródia de algo que algum dia fora humano. Os olhos injetados de raiva como um animal, a pele repleta de uma casca viscosa cinza azulada. Os cabelos loiros de West quase não existiam mais sobre a cabeça, somente alguns fiapos desgrenhados, furúnculos, como pequenas crateras de sangue pus, despontavam nos braços, nas pernas, nas coxas e na barriga. Parecia respirar com dificuldade pela boca mole e quase desprovida de dentes. Nem mesmo usava mais roupas. Estava nu, um verdadeiro arremedo de Homo sapiens. Horrorizado, o catedrático tentou fugir pela porta, mas foi agarrado por West, que o perfurou no abdômen com uma faca de açougueiro, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ricardo Silva implorou para que a coisa parasse, mas o estudante vindo de Arkham dizia em tom monótono: "Os fungos precisam de carne, professor, carne."